Hoje o céu amanheceu com aquela cor que não é exatamente azul, nem cinza, mas um meio termo que parece segredo. Abri os olhos devagar, como quem abre uma carta que pode mudar tudo, e por um instante fiquei deitada, ouvindo apenas o som do meu próprio respirar. O quarto tinha o cheiro de algo novo. Talvez fosse só o sabão do cobertor que mamãe lavou ontem, mas eu juro que havia também um perfume de começo, como se a casa toda estivesse se espreguiçando comigo. Chico, que dorme aos pés da minha cama, percebeu que eu acordei e levantou as orelhas. Ele não late de manhã, só chega perto e encosta o focinho na minha mão, como se dissesse bom dia, sem palavras. Fiz um carinho entre as orelhas e ele fechou os olhos de prazer, batendo o rabo contra a cama num ritmo que parecia música. Bom dia, Chico, sussurrei. Prometo que hoje a gente passeia mais tempo. Sentei-me, enrolei o cobertor nos ombros e fiquei alguns segundos olhando o mural do meu quarto. Fotos no varal de luzinhas, desenhos que Renata me deu, bilhetes de Camila com frases motivacionais exageradas e engraçadas. Uma letra bonita que Valeria me enviou numa madrugada em que eu estava ansiosa. No canto, o meu diário novo, a capa de tecido azul com estrelas bordadas por mamãe. Ontem eu escrevi até tarde, a caneta correndo como se soubesse um caminho que eu ainda não conhecia. Quando fechei, senti uma paz diferente, como se de alguma forma eu tivesse me encontrado dentro daquelas páginas. No corredor, o cheiro do café começou a tomar conta de tudo, e com ele veio a voz de mamãe, Helena, cantando baixinho uma canção antiga. Levantei, lavei o rosto, prendi o cabelo com um elástico e desci as escadas sentindo os degraus frios nos pés. Bom dia, minha estrela, mamãe falou, sem parar de mexer a panela. Pão quentinho e café saindo. Bom dia, mãe. Ela sorriu daquele jeito que acalma qualquer tempestade. Minha mãe é professora de espanhol e tem o dom de colocar beleza nas palavras simples. Quando está em casa, parece que a casa aprende com ela e fica também professora de calma. Meu pai, Miguel, estava na mesa com o tablet na mão, os óculos apoiados na ponta do nariz. Engenheiro civil, ele lê as notícias como quem mede um terreno, calculando, comparando, projetando soluções invisíveis para tudo. Às vezes acho que ele acredita que, se entender o mundo por dentro, vai conseguir proteger a gente de qualquer coisa. Trânsito complicado hoje, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Teu ônibus vai estar cheio, Ximena. Eu vou a pé hoje, respondi, já mordendo um pedaço de pão com manteiga. Quero passar pelo mirador e ver a vista antes da escola. Sozinha? Ele ergueu as sobrancelhas. Com a Camila, provavelmente. E com a cidade inteira acordada junto, pai. Ele assentiu, mas o olhar demorou um segundo a mais, como quem registra um detalhe na planta da casa. Papai é assim, silêncio atento, do tipo que lembra se você disse meia hora ou quase meia hora. Se cuida, foi tudo o que disse. Mas eu ouvi um parágrafo inteiro escondido atrás dessas duas palavras. Mamãe colocou uma xícara de café na minha frente e me olhou daquele jeito que só as mães sabem, como se enxergassem uma sombra de dúvida dentro da nossa cabeça, antes mesmo de a dúvida nascer. Hoje você está mais luminosa, ela disse. É o diário. Eu ri, tentando parecer casual. Talvez. É que escrever me faz sentir que as coisas têm sentido, como se os dias tivessem camadas, sabe? A vida não se corre, se caminha com calma, filha, ela disse, como sempre diz quando eu confundo pressa com vontade. Quando você escreve, você anda devagar por dentro. Olhei pela janela. O céu, ainda indeciso entre sol e nuvem, deixava a cidade com uma luz de filme antigo. Quando terminei de comer, subi, troquei de roupa, coloquei o uniforme do Colégio San Andrés, peguei a mochila e, por impulso, passei a mão no diário. Pensei em levar, mas desisti. A professora tinha pedido que cada aluno trouxesse um trecho do diário para ler em voz alta. Eu já tinha separado o que ia ler, copiado num papel dobrado na carteira. O diário, eu preferia deixar seguro,
respirando na prateleira. Antes de sair, Chico me seguiu pelo corredor com aquela cara de "E eu?" Nath. Ajoelhei e beijei a cabeça dele. "Você fica com a mamãe, campeão. À tarde a gente brinca no parque, prometo." Ele suspirou como quem entende tudo e foi atrás de mamãe, já imaginando que ganharia um petisco por essa responsabilidade. A rua tinha um cheiro de começo que eu adoro. As folhas das árvores ainda úmidas. Um senhor varrendo a calçada com cuidado. O barulho dos ônibus que sobem a avenida. Uma bicicleta passando com pressa. A cidade do México sempre parece estar indo a algum lugar, mesmo quando fica parada no semáforo. Apertei o cadarço do tênis, pus os fones e segui. À medida que eu caminhava, as casas iam ficando para trás, e as colinas apareciam adiante como um lembrete de que a cidade não é só prédio e buzina. Quando dobrei a esquina do café El Mirador, ouvi uma voz conhecida. "Chimé!" Camila, como sempre, um espetáculo ambulante. Rabo de cavalo alto, casaco amarrado na cintura, um sorriso maior que a rua. Ela veio correndo, derramando palavras antes de parar. "Você viu a mensagem da professora no grupo? Hoje é o dia. A gente vai ler o diário." Eu já escolhi o meu trecho, e é perfeito. Tem uma parte que eu falo do meu drama com o salto da dança que não deu certo. E eu transformei tudo numa metáfora sobre resiliência. Mas com humor, porque a internet adora humor com lição. E... "Respira, Cami", falei, rindo. "Eu vi. Já separei o meu." Ela parou e me encarou com olhos estreitos de detetive. "Se o teu trecho for sobre alguém cujo nome começa com D e termina com ego, eu vou." "Camila!" Cutuquei o braço dela, sem conseguir evitar o sorriso. "O quê?" "Amiga, eu só quero saber se tu vai fazer história hoje. Pensei até numa transição de vídeo. Close no teu rosto, a voz da profê ao fundo, a sala silencia, e aí a câmera encontra. O olhar do Diego. Tananã. Você precisa assistir menos doramas." Falei, e nós duas rimos. Seguimos lado a lado, comentando bobagens, cortando pelas ruas que conhecemos quase de olhos fechados. Eu gosto de ser vista com a Camila. É como se, perto dela, o mundo tivesse mais cor. Mesmo quando ela exagera, o exagero dela é um tipo de coragem que às vezes me empresta pernas. Na esquina do jornal, encontramos Valéria, pontual e alinhada, consultando o horário no celular como quem confere rotas de avião. "Vocês viram a previsão?" ela disse. "Talvez chova no fim da tarde." "O cabelo agradece." Camila respondeu, tocando o próprio coque. "Hoje a prof vai fazer a leitura dos diários." Valeria prosseguiu, com um brilho que só aparece quando a pauta é organização. Ela disse que não é para ninguém se expor, mas para escolher um trecho que represente um sentimento verdadeiro. É um exercício de linguagem. E bom, de coragem também. A professora Gomes acredita muito em sentimentos verdadeiros, comentei. "E em conjunções coordenativas", Valeria completou, séria, e nós três caímos na risada. A entrada do Colégio San Andrés sempre me faz querer inspirar fundo. O pátio central com árvores que já eram adultas quando meus pais estudavam, os murais coloridos na parede que mudam a cada ano, a biblioteca que cheira a livro e promessas. Quando passamos pelo portão, eu soube que algo no meu peito tinha mudado. Não uma coisa gigante, daquelas que a gente grita. Algo pequeno, mas incontestável, do tipo que a gente sente mesmo de longe. "Vou pegar uma água", disse a Camila. "Querem?" "Quero", respondi. "Eu não", Valeria falou. "Eu trouxe garrafa, claro." Foi então que eu vi. De longe, perto do mural de Ciências e Arte, Diego conversava com 2 amigos do time de futebol. O cabelo escuro meio bagunçado, a mochila pendurada num ombro só. Aquele jeito meio distraído que engana. Porque ele nunca está realmente distraído. Os meninos riam de alguma coisa. Diego riu também. E eu senti o meu estômago fazer um movimento que não tem nome nos livros de biologia. "Chime", Valeria me chamou, seguindo o meu olhar por um instante. Ela não julgou, não brincou, não disse nada. Só tocou de leve no meu braço e sorriu.
Vamos? Assenti e caminhamos para a sala. Sentei na minha carteira, ao lado da janela. Camila chegou com a água, entregou para mim e sentou atrás, já preparando o celular como se a aula fosse um making-off da vida. A professora Gomes entrou. É uma daquelas pessoas que tem presença sem levantar a voz. Colocou os livros na mesa, o rosto calmo, e disse: "Bom dia, turma." "Bom dia", respondemos em coro. "Hoje nós vamos ouvir uns aos outros. Quero que cada uma e cada um leia um pequeno trecho do próprio diário. Não precisa ser íntimo. Eu nunca pediria que vocês expusessem mais do que querem, mas escolham algo que seja verdadeiro. Verdadeiros não significam dramáticos." Ela sorriu. "Verdadeiros significam sinceros." Na hora, pensei que sinceridade talvez seja a coisa mais difícil do mundo, porque ela não depende de efeitos, e sim de tirar as máscaras, uma a uma, até sobrar o rosto. E o rosto às vezes assusta a gente. Ela começou a chamar alguns alunos. A sala escutava com uma mistura de curiosidade e respeito. Teve de tudo. Quem falou de um domingo com a avó, quem leu uma metáfora sobre chuva e ansiedade, quem se descreveu como caçador de silêncios, quem fez piada e foi aplaudido. Cada voz era um filme, cada frase, um pedaço de uma vida que até então estava do lado de fora do nosso mapa. Enquanto isso, eu revisava mentalmente o meu trecho dobrado. Não era nada revelador, mas era meu. Nele, eu falava sobre dias simples, e como talvez sejam os dias simples que mais nos transformam, porque a gente não fica esperando deles nenhuma revolução, e de repente, eles vêm com um olhar que troca os móveis de lugar dentro de nós. A professora disse o meu nome, e eu senti como se tivessem apertado uma mola no meu peito. Levantei devagar, ajeitei o papel com cuidado e respirei. O mundo ficou muito silencioso de repente. Meus dedos estavam frios, e eu pensei em mamãe dizendo para caminhar com calma. Pensei em papai, medindo a calma com régua, e em Chico, que nunca tem dúvidas. Pensei na Ximena de ontem, que começou um diário, e na Ximena de hoje, que ia abrir uma fresta dele para 30 pares de olhos. Li. Hoje entendi que os dias simples também podem ser os mais importantes. Como o papel tremia, alinhei-o sobre a carteira, para fingir firmeza. Eles não trazem fogos de artifício nem troféus invisíveis. Eles trazem às vezes apenas um olhar, uma frase dita sem querer, uma rua conhecida com outra luz. E então a gente descobre que não é o mundo que mudou. Fomos nós. Fiz uma pausa e senti minha voz entrando no lugar certo. Continuei. Acho que existe uma música nas coisas pequenas. Uma música que só aparece quando a gente diminui o volume da pressa. Hoje, no caminho para a escola, percebi que o vento sabe meu nome. E isso não é fantasia, é só atenção. Quando a gente presta atenção, até o vento parece saber quem somos. Escutei minha própria respiração e senti vontade de fechar os olhos. Mas não fechei. Eu queria ver a sala, olhar nos olhos das pessoas, mesmo que só um segundo. E então vi. Diego. Não sei se ele olhava desde antes ou se o nosso olhar se encontrou por acaso. Mas de repente lá estava ele, um pouco inclinado na carteira. O rosto nas mãos, o olhar direto no meu, como se a minha frase atravessasse todo o ar da sala e parasse ali, escolhida por ele. Não havia surpresa na expressão dele, nem um sorriso largo, nem piscadas. Havia uma espécie de quietude atenta. Foi como se, por 2 segundos, ele dissesse: "Eu estou aqui." E eu acreditei. Minha pele arrepiou de um jeito que quase me fez perder a voz. Eu não sabia que olhos podiam fazer isso com a gente. Mexer no interruptor da luz por dentro. Contei mentalmente até 3 e segui lendo. Porque quando a gente está em cima da ponte, não dá para voltar correndo para o lado de onde veio. Tem que atravessar. Hoje eu pensei que talvez crescer não seja virar outra pessoa, mas aprender a ouvir o que sempre esteve dentro de nós. E que algumas coisas, as mais bonitas, chegam de mansinho, sem anúncio, sem legenda. Elas só chegam e ficam,
Os dias simples são assim, ficam. Terminei. O silêncio que veio depois não foi um silêncio constrangedor, mas um silêncio de quem guarda. Senti uma espécie de descanso explodir no peito. E por um segundo a sala ficou desfocada, como se eu estivesse numa fotografia em movimento. A professora sorriu com os olhos. Obrigada, Ximena. As palavras, quando respiram, fazem a gente respirar com elas. E as suas respiraram. Voltei devagar para a cadeira. Sentei. Minhas mãos estavam quentes agora. E a cadeira menor. Eu queria olhar de novo, mas me policiei. Fiquei encarando o canto do quadro, como se ali houvesse a solução de uma equação impossível. Senti Camila cutucar minha nuca com a tampinha da caneta. E sem virar, eu podia imaginar a cara dela. Uma alegria de quem assistiu a um trailer exclusivo. A aula seguiu. Outras leituras, outras pequenas valentes aberturas. Eu fui saindo devagar do meu redemoinho e voltando para a margem da sala. Em algum momento, olhei para a janela. Lá fora, um estorninho pousou no galho. As folhas mexeram de leve, e eu tive certeza de que alguma coisa tinha se realinhado no mundo, ainda que eu não soubesse dizer o quê. O sinal tocou anunciando o intervalo, e o barulho de carteiras arrastadas, risos e vozes invadiu o espaço como um mar de retorno. Recolhi o papel com meu trecho, dobrei ao meio e guardei no bolso interno da mochila. Eu poderia ter feito isso sem cuidado, mas algo em mim quis guardar com precisão, como quem guarda uma fotografia da primeira vez que se reconheceu no espelho. Camila chegou antes mesmo de eu me levantar. Você, ela disse, dramatizando como sempre. Você não tem vergonha na cara de fazer o coração da gente parar assim? Eu fiquei nervosa por você. E ele ficou olhando, Xime, olhando como se... Camila, Valeria a interrompeu, aparecendo do nada, com uma calma que parecia vento fresco. Talvez a gente deixe a Ximena respirar antes de produzir a cobertura jornalística completa? Eu tô respirando, eu disse tentando rir. Eu tô bem. Valeria me olhou nos olhos, como só ela sabe olhar, procurando a verdade, não o espetáculo. Você foi muito sincera, Ximena. Ela falou, com um tom que me deu vontade de abraçar. Sinceridade é bonito. Obrigada, Val. Eu respondi, e sentia meu rosto quente, mas não de vergonha. Era calor de quem caminhou rápido por dentro. Renata chegou por trás, sem barulho, com o caderno de desenho apertado contra o peito. Ela tem essa coisa de entrar nos lugares como quem pede licença para a vida. Sorriu rápido, e sem dizer nada, tirou do caderno uma mini ilustração feita a lápis. Uma menina de olhos fechados, soprando sobre a palma da mão, e no sopro, pequenas notas musicais que se transformavam em folhas no ar. Para você, ela sussurrou. A música das coisas pequenas. Senti os olhos arderem de um jeito bom. Obrigada, disse, abraçando a folha com cuidado, como se fosse frágil demais para qualquer vento. Camila, sendo Camila, não aguentou ficar muito tempo longe da cena. Eu vou comprar um suco e já volto, anunciou, e saiu girando a garrafa vazia como se fosse microfone. Valeria se ofereceu para me acompanhar até o pátio, e eu aceitei. No caminho, a escola parecia maior do que ontem. Talvez fosse só meu peito que tinha ficado mais espaçoso. Você acha que... Eu comecei e parei. Não queria parecer boba. Acho o quê? Valeria perguntou sem ironia, só curiosa. Que ele... Engoli o resto da frase. Valeria sorriu com um canto da boca. Eu acho que você sentiu algo. E isso já é muito. Ninguém pressiona uma frase como a Valéria. Ela solta a frase no ar e deixa que a gente a vista sozinha. Isso me acalmou. No pátio, a luz tinha decidido, enfim, ser sol. As sombras das árvores desenhavam mapas no chão, e alguns alunos sentavam nos degraus em frente ao mural novo. Uma explosão de cores que falava de raízes e asas. De vez em quando, eu esquecia que aquele mural tinha sido pintado por alunos 2 anos mais velhos do que eu.
Parecia trabalho de gente que já tinha entendido tudo, mas talvez o segredo fosse o mesmo. Eles apenas tinham pintado a verdade deles. Fechei os olhos um instante, e nesse instante, sem anúncio, senti um arrepio discreto na nuca, como quando alguém chega perto, mas não toca. Abri os olhos, e quando virei, ele estava lá, a 2 passos. Diego. Não sei quem falou primeiro. Talvez tenhamos dito oi ao mesmo tempo, e isso explicaria por que o som misturou e saiu um meio sem dono. Oi, eu consegui dizer de fato num segundo ensaio. Oi, ele respondeu, e mordeu o lábio, o que é um gesto de nervoso que ele tem desde pequeno. Você leu bonito. Obrigada. Pensei em dizer, obrigada, você olhou bonito. Mas talvez fosse informação demais para as 11h30 da manhã. Ficamos um segundo nesse território em que ninguém sabe qual é a próxima frase permitida. Então ele respirou, como quem salta um degrau invisível. Eu não sabia que você escrevia assim, ele disse. Nem eu, respondi, rindo baixinho. Quer dizer, eu sabia que eu escrevia, mas não que tinha cara de assim. Ele riu também, com aquele sorriso que levanta um pouco o lado esquerdo primeiro. Eu lembrava desse sorriso de quando a gente tinha 8 anos, e ele me emprestou o lápis azul no primeiro dia de aula. Lembrava também de quando a gente caiu de bicicleta na descida, e ficou com o joelho ralado ao mesmo tempo, e riu para não chorar. Às vezes acho que a minha memória de infância é feita do som do riso dele e do cheiro da rua molhada depois da chuva. Eu gosto de como você fala das coisas simples, ele disse, e devagar foi se encostando no corrimão como quem pede às costas que participem da conversa. Eu concordei com a cabeça porque, se eu abrisse a boca, talvez falasse demais. Ou talvez dissesse de menos, que às vezes é a mesma coisa. O sinal tocou de novo, chamando a gente para o próximo período. Nós 2 olhamos para a porta da sala ao mesmo tempo, e depois de volta um para o outro, como se tivéssemos combinado esse pequeno teatro. A gente se vê, ele disse. A gente se vê, eu repeti. E nos vimos mesmo, no reflexo do vidro da janela quando ele passou, no barulho da carteira quando ele sentou atrás de mim, lugar que ele ocupa desde sempre, no desenho que a sombra dele fez no chão quando o sol mudou de ângulo. A professora do período seguinte entrou, e eu me sentei ereta como quem quer parecer atenta. Abri o caderno, alinhei as canetas, ajeitei o cabelo numa tentativa de me arrumar por dentro. Mas eu sabia, e só eu sabia, que ainda estava no lugar de antes. Em pé diante da sala, lendo um pedaço do meu diário para o mundo, e sendo lida de volta pelos olhos que eu não tinha coragem de encarar por muito tempo. Olhei para a folha do caderno. Em vez de anotar o título da matéria, escrevi devagar, só para mim. Talvez existam olhares que nos ensinam o nosso próprio nome. Apaguei em seguida, com medo de que alguém lesse. Mas antes que o grafite desaparecesse por completo, eu já tinha guardado a frase em algum bolso do peito. Esse bolso que não rasga mesmo quando a gente corre. A aula começou a nadar ao meu redor. Eu ouvia a professora, mas ouvia também a música que Renata desenhou para mim. Senti vontade de ver a ilustração de novo e tocá-la com o dedo, como quem certifica a realidade. Agarrei a borda do caderno e respirei, desse jeito que mamãe ensinou para quando a cabeça fica barulhenta. Inspira por 4, segura por 4, solta por 6. No terceiro ciclo, a voz da professora começou a encaixar no seu lugar e eu voltei a ouvir de verdade. Um pouco antes do fim do período, o sol se alargou pela janela e derramou luz em cima da carteira dele. Naquela luz, vi o contorno da mão do Diego, a caneta rodando entre os dedos distraídos, e juro que por um segundo enxerguei o menino de 8 anos e o garoto de 16 ao mesmo tempo, como se as 2 versões tivessem concordado em estar ali juntas, só para eu perceber que, enquanto eu crescia, ele também cresceu. E talvez seja isso o assustador e o bonito de crescer. Perceber que quem caminha ao nosso lado não é mais o mesmo de ontem, e que mesmo assim o passo combina. O sinal do fim da aula tocou, e a sala explodiu em movimento. Cadeiras para cá,
mochilas para lá, gente rindo, gente reclamando do dever. Colei o meu papel à capa do caderno para não perder. Guardei a caneta, levantei devagar. Quando virei para sair, sem querer encontrei de novo o olhar dele. Não foi um choque, nem um tropeço. Foi um reconhecimento. E eu soube, com a clareza doce que às vezes visita a gente sem bater, que não era o último olhar daquele dia. Caminhei para a porta no meio de uma conversa sobre trabalhos em grupo e resultados de prova, mas eu só pensava numa palavra: depois. Não depois, como futuro distante, mas depois, como uma continuação de frase, dessas que a gente sussurra para não espantar. Eu não sabia o que o depois trazia. Só sabia que ele existia, quieto, respirando junto ao meu passo. No corredor, o ar parecia ligeiramente diferente, mais morno, talvez, ou menos apressado. A escola inteira se movia na direção do pátio, e eu me deixei levar com uma leveza que semanas atrás eu talvez não tivesse. Camila me alcançou pelo lado, já segurando um pacote de biscoitos e um plano mirabolante de filmar um vídeo engraçado no intervalo. Você está diferente, ela disse estreitando os olhos. Kemi, você fala isso todo dia. Hoje é de verdade. Ontem também era. Ela riu, porque a graça entre nós mora justamente nesse exagero que vira brincadeira. Olha, não vou dizer nada além disso. Se eu fosse diretora de cinema, eu colocaria a câmera em você, close, e tocaria uma música de batida lenta, daquelas que anunciam que algo está começando. E aí eu faria um corte pro Diego, câmera na mão, levemente tremida, porque o coração dele estaria tremendo. Você precisa mesmo assistir menos doramas. Nunca. Ela ergueu a mão para um high five e eu bati, porque recusar a Camila é mais difícil do que enfrentar uma banca de vestibular. Valeria apareceu com o cronograma do nosso projeto de literatura e um lembrete da tarefa de matemática. Vocês sabem que o trabalho é em dupla e o prazo é sexta. Ela disse, como quem oferece estabilidade num dia de vento. Eu já comecei a parte do levantamento de citações. Falta a introdução. Eu faço a introdução. Me ofereci, feliz por ter com o que ocupar as mãos quando a cabeça decide cantar alto. Perfeito. E... Ela parou um segundo, medindo palavras. Ficou lindo o que você leu. Lindo e... necessário. Eu agradeci com o olhar. Não era o momento de desmanchar em gratidão, mas era um momento de guardá-la com a mesma dobra cuidadosa do papel no bolso da mochila. Enquanto o fluxo do corredor nos empurrava para fora, olhei mais uma vez para a sala onde tudo tinha acontecido. Os livros fechados sobre as carteiras pareciam dormir, cúmplices discretos do que se passa por dentro da gente quando o lado de fora acha que é só mais uma quarta-feira. No pátio, a claridade me recebeu como quem abre um abraço. A luz bateu no rosto de um jeito que me fez semicerrar os olhos, e nesse instante, ouvi ao longe o time de futebol comemorando alguma coisa. Por reflexo, procurei entre as vozes, e encontrei. Ele estava no centro do grupo, rindo. Não me viu. Ouviu e fingiu não ver. Ouviu e guardou para si. E eu gostei dessa possibilidade. Há coisas que crescem melhor quando a gente não cutuca. Apertei o passo porque eu sabia que assim que as aulas recomeçassem, eu teria de voltar para dentro de mim e arrumar o que amanhã bagunçou. Não no mau sentido, mas no sentido de quem puxa um fio e descobre que existe muito mais tecido do que imaginava. Ainda tinha meio intervalo pela frente, o sol subindo um pouco mais, a cidade respirando atrás dos muros, e um rumor manso correndo por debaixo de tudo. O rumor do que nasce. Eu não nomeei. Não precisei. Bastou escutar. Foi assim que a manhã me conduziu, pela mão, até a beira do depois. Eu estava pronta para entrar nele sem pressa, como mamãe sempre diz. Mas, pela primeira vez, eu também estava pronta para não ficar só à beira. Porque algumas vezes, os dias simples são a porta. E hoje, sem alarde, eu virei a maçaneta.
O som do sinal ainda ecoava nos corredores quando a tarde começou a se desenhar, e com ela veio aquela sensação estranha de que o dia estava diferente, mesmo que, do lado de fora, tudo parecesse igual. O sol, preguiçoso, passava entre as árvores do pátio, e os risos dos alunos enchiam o ar como um coro despreocupado. Eu caminhava devagar, sentindo o chão firme sob os pés, mas o pensamento flutuava, leve, meio perdido. Camila apareceu do nada, segurando um copo de suco e uma empada pela metade. Chime, você precisa ver a cara que o Diego fez quando você leu o diário. Eu vi tudo. Tudo, disse ela, gesticulando como quem descreve uma cena de novela. Camila, você vê o que quer, respondi, tentando disfarçar o sorriso. Não. Eu vi o olhar. Aquilo não era normal, amiga. Foi tipo quando o protagonista finalmente percebe que tá apaixonado. Revirei os olhos, mas o riso escapou antes que eu conseguisse controlar. Camila sempre transforma a realidade em cinema, mas dessa vez eu não podia negar completamente. Havia algo no ar, uma espécie de música que só eu ouvia. Renata se aproximou, devagar, segurando o caderno de desenho contra o peito. Camila, deixa a Ximena respirar, disse com a voz calma de sempre. Nem tudo é um roteiro de filme. Claro que é, Camila rebateu. A vida é o melhor roteiro que existe, só que a gente às vezes esquece de viver como personagem principal. Renata olhou para mim e sorriu, um sorriso leve, compreensivo. Mas hoje você viveu como protagonista, Chime, disse ela. Deu para ver. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim por alguns segundos. Protagonista. Sempre achei que eu fosse coadjuvante na minha própria vida, observadora das histórias dos outros. Mas naquele dia, talvez eu tivesse dado um passo diferente. O intervalo passou rápido. Quando voltamos para a sala, a professora de biologia já estava escrevendo no quadro. Eu sempre gostei dessa aula. Gosto da ideia de que o corpo humano é uma orquestra, que tudo funciona em harmonia quando cada parte cumpre seu papel. Só que naquele dia, parecia que o meu sistema nervoso estava ensaiando um solo descompassado. Sentei na minha carteira e Diego estava atrás, como sempre. Podia sentir a presença dele antes mesmo de ouvir sua voz. Há coisas que não precisam de som para existir. Só acontecem. Hoje vamos falar sobre o sistema nervoso, disse a professora. Alguém aqui consegue me dizer o que é um impulso nervoso? As mãos se levantaram, as respostas começaram, e eu tentava acompanhar, mas a palavra impulso parecia me cutucar por dentro. Impulso. Era o que eu sentia. Uma vontade que não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Foi então que senti algo tocar meu ombro. Um papel dobrado. Olhei discretamente para trás. Diego tinha um sorriso pequeno, quase imperceptível, e fez um gesto rápido com a cabeça, pedindo para eu abrir. O bilhete dizia: Você leu muito bonito hoje. Eu gostei. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Era só um bilhete simples, mas o coração acelerou como se fosse uma carta de amor. Peguei minha caneta e com a mão trêmula respondi: Obrigada. Eu não sabia que você estava me olhando. Passei o papel de volta, disfarçando. Ele abriu, leu, e por um instante olhou para mim. Um olhar rápido, quase tímido, mas suficiente para me fazer esquecer completamente a explicação da professora sobre sinapses. Ximena? Ouvi meu nome de repente. Olhei para frente. A professora me encarava. Quer tentar responder a pergunta? Ah. Sim. Gaguejei. Um impulso nervoso é quando o corpo sente alguma coisa e reage. Ela arqueou uma sobrancelha, mas sorriu. Mais ou menos isso, Ximena. É a transmissão de uma mensagem elétrica entre neurônios. A turma riu baixinho. Eu ri também, meio sem graça. Mensagem elétrica, repeti para mim mesma. Faz sentido. Quando a aula terminou, Camila veio correndo. Você estava vermelha, disse ela rindo.
Juro que parecia que o bilhete ia pegar fogo na sua mão. Camila! Protestei, mas comecei a rir junto. Ah, Chime, disse Valeria, aparecendo por trás. Deixa ela. Amar também é um tipo de experimento biológico. Todas rimos. A tarde seguia, e o sol começava a se inclinar pelas janelas. Quando o último sinal tocou, Diego se aproximou na saída. Vai levar o Chico para passear hoje? Perguntou. Sim, sempre levo. Posso ir junto? A pergunta veio tão natural que, por um momento, achei que ele estivesse apenas repetindo uma rotina antiga. Mas não. O olhar dele tinha um brilho novo. Algo entre a dúvida e a vontade. Pode, respondi, tentando soar natural, mesmo que por dentro tudo estivesse virando uma festa silenciosa. Caminhamos lado a lado até o portão. A rua estava calma, com o ar morno e cheiro de pão vindo da padaria da esquina. Chico veio correndo quando me viu, e Diego se abaixou para fazer carinho nele. Oi, campeão, disse rindo. Ele lembra de mim? Claro que lembra. Ele tem memória melhor que a minha. Seguimos andando pelo bairro, e cada passo parecia parte de uma coreografia invisível. As folhas secas estalavam sob nossos pés. O sol se escondia por trás dos telhados, e o vento carregava aquele tipo de silêncio bonito que existe entre duas pessoas que ainda não sabem o que são uma para outra. Sabe, Chime, disse ele depois de um tempo. Quando a professora pediu para ler o diário, eu achei que ninguém fosse falar nada de interessante. Mas quando você começou a ler, parecia que o mundo parou um pouco. Não exagera, respondi rindo. Não tô exagerando. É sério. Eu não sabia que você via o mundo desse jeito. Demorei para responder. Acho que é porque eu presto muita atenção nas coisas pequenas. É, ele disse. Você presta atenção de um jeito que ninguém mais presta. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Você presta atenção de um jeito que ninguém mais presta. Era simples, mas soava como poesia. Chegamos ao Parque dos Girassóis. O vento balançava as árvores e o céu se pintava de dourado. Sentamos num banco de madeira e Chico começou a correr em círculos, feliz da vida. Sabe o que é engraçado? Ele perguntou. Quando a gente era pequeno, eu achava que crescer era mudar completamente. Mas olhando agora, parece que a gente só vai ficando mais parecido com o que sempre foi. Sim, respondi. Acho que crescer é só aprender a ver o que já estava dentro da gente. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que não doía. Era cheio de tudo o que não precisava ser dito. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, olhando para o chão. Claro. Aquele trecho que você leu era sobre alguém? Meu coração parou por um instante. Era sobre o que eu senti, respondi. Não sobre alguém específico. Ele assentiu, mas continuou olhando para frente. Mesmo assim, parecia que você falava comigo. Não respondi, e talvez o silêncio tenha dito tudo. O sol se despedia devagar, tingindo o parque com uma luz laranja que parecia inventada. Eu observava os girassóis balançando com o vento, e, por um momento, pensei em como é estranho o amor. Ele não chega gritando, chega sussurrando, disfarçado de amizade. Diego se levantou, pegou uma pedrinha do chão e a arremessou no lago. Lembra quando a gente vinha aqui quando era criança? Perguntou. Lembro. Você sempre tentava pular 3 pedras e só conseguia uma. Ainda consigo só uma, ele disse rindo. Mas agora eu tento com mais vontade. Rimos juntos, e naquele instante, o riso dele parecia o som mais bonito do mundo. Chico voltou correndo com o focinho sujo de terra e pulou no colo dele. Ei, garoto, Diego riu. Você cresceu, mas continua do mesmo jeito. Acho que a gente também, respondi. Cresceu, mas continua com o mesmo coração. Ele olhou para mim. Talvez seja isso que eu gosto em você. O quê? Que você continua sendo você, mesmo quando o mundo muda. Senti o rosto esquentar. Baixei os olhos,
tentando disfarçar o sorriso. O tempo passou sem pressa. Falamos sobre a escola, sobre as férias, sobre o futuro. Ele me contou que quer estudar design automotivo. Eu falei dos meus planos de ser veterinária. A conversa fluía como um rio tranquilo, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Quando o céu ficou roxo, percebi que já era hora de voltar. Levantamos e seguimos o caminho de volta, caminhando devagar. As luzes das casas se acendiam, e o ar da noite começava a ficar frio. Na esquina paramos. "Obrigado por me deixar vir", disse ele. "Obrigada por vir", respondi. "Acho que a gente devia fazer isso mais vezes." "Acho que sim." Ele hesitou um pouco, coçou a nuca e disse: "Você sabe, né? Que eu gosto muito de você." Não consegui responder. Só sorri. Um sorriso pequeno, mas cheio de tudo o que eu sentia. Ele deu um passo para trás, acenou e começou a caminhar na direção de casa. Fiquei parada por alguns segundos, vendo-o se afastar. O vento bagunçou meu cabelo e eu fechei os olhos, tentando guardar aquele momento em algum lugar seguro dentro de mim. Quando abri os olhos, Chico estava olhando para mim, com a língua para fora e a cara de quem diz: "Eu já sabia." Sorri e falei baixinho: "Acho que eu também sabia, Chico. Só não tinha percebido ainda." O céu escurecia devagar e o mundo parecia calmo. Um dia simples, um olhar e tudo mudado. Segurei firme a coleira do meu cachorro e comecei a andar de volta para casa, sentindo o coração leve, mas cheio. Eu ainda não sabia o nome do que nascia dentro de mim, mas sabia que, a partir daquele dia, nada mais seria igual. E o sol, mesmo já escondido, parecia sorrir para mim do outro lado das montanhas. Quando cheguei em casa, o céu já era um imenso cobertor azul escuro salpicado de estrelas. O ar da noite estava frio, e cada passo que eu dava soava diferente, como se o chão guardasse segredos do que aconteceu durante o dia. Chico caminhava ao meu lado, cansado e feliz, abanando o rabo como quem entende o que se passou, como se soubesse de tudo e não precisasse de palavras. A casa estava quieta. A luz amarelada da cozinha escapava por baixo da porta, e o cheiro de sopa quente se espalhava pelo corredor. Mamãe falava ao telefone, e papai lia como sempre na sala. Entrei devagar, tentando não fazer barulho, mas Chico, animado, estragou o disfarce, correndo direto para a cozinha. "Ximena", disse mamãe, com um sorriso. Demorou. Levei o Chico para passear. E encontrei o Diego no caminho. Respondi, tirando os sapatos e pendurando o casaco. "Ah", ela disse com aquele "ah" que as mães têm, meio curioso, meio discreto. "E como foi?" "Foi bom. A gente conversou, riu um pouco. Só isso." Ela olhou para mim e eu sabia que aquele olhar via muito mais do que eu dizia. "Só isso?" perguntou brincando. "Só isso", repeti, mas o sorriso me traiu. Mamãe riu balançando a cabeça e voltou para a sopa. Papai levantou os olhos do jornal. "Diego, o vizinho, não é?" "É, pai." "Bom garoto." Ele assentiu, voltando a ler. A cena me deu uma sensação de conforto. Era como se tudo estivesse no lugar certo, mesmo com o meu coração bagunçado. Jantei com eles. Conversamos sobre o colégio, sobre a feira de ciências e sobre o trânsito, que, segundo o papai, nunca vai melhorar. Depois, subi para o quarto. A cidade respirava pela janela. Luzes piscando, buzinas distantes, o som de um cachorro latindo em algum ponto da rua. Tudo tão normal e, ainda assim, diferente. Fechei a porta e acendi o abajur. O quarto parecia menor, talvez porque meus pensamentos ocupassem todo o espaço. Chico se deitou no tapete, cansado, e logo adormeceu. Peguei o diário e sentei na cama, encostando as costas na parede. Fiquei olhando para a capa por alguns segundos. Era como se aquele caderno fosse um espelho e eu soubesse que, ao abri-lo, teria que encarar o que estava sentindo. Abri. A
A caneta escorregou entre os dedos e, antes que eu percebesse, eu já estava escrevendo. Hoje, o dia começou como qualquer outro, mas terminou como nenhum outro. Descobri que os olhos podem falar uma língua que o coração entende antes da mente traduzir. Descobri que o silêncio pode gritar e que o medo e a felicidade às vezes moram no mesmo lugar. Parei. Respirei fundo. Escrever sobre Diego era estranho. Era bonito e assustador ao mesmo tempo. Bonito porque tudo que vem dele parece ter luz. Assustador porque essa luz mostra partes de mim que eu ainda não conhecia. Peguei o celular. Havia uma mensagem nova do Diego. Chegou bem? Demorei um pouco para responder. Não por falta do que dizer, mas porque cada palavra parecia grande demais. Cheguei sim. E você? Também. Chico é engraçado. Ele parece entender tudo. Ele entende mesmo. É o melhor ouvinte do mundo. Acho que ele sabe de coisas que a gente finge não saber. Sorri. Talvez. Ou talvez ele só sinta o que a gente tenta esconder. Você é sempre assim, Chime. Fala bonito até quando escreve no celular. Desculpa, é o hábito do diário. Ainda bem. Gosto de como você vê o mundo. E então... silêncio. Aqueles 3 pontinhos que aparecem quando alguém está digitando e somem logo depois. Fiquei olhando a tela, como quem espera um sinal. Depois de alguns segundos, a mensagem veio. Posso te contar uma coisa? Claro. Acho que eu gosto de você há mais tempo do que percebi. Senti o ar preso nos pulmões. Li e reli a frase, como se as palavras fossem flores se abrindo devagar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro dos ouvidos. Não respondi de imediato. Encostei o celular no peito e fiquei de olhos fechados por alguns segundos. Lá fora, o vento soprava leve e as cortinas se moviam como se dançassem. Peguei a caneta de novo e escrevi no diário. Não sei o que fazer com algo que é ao mesmo tempo tão simples e tão imenso. Não sei se é amor. Talvez seja o começo dele. Só sei que quando ele me olha, eu sinto vontade de ficar. A luz do abajur parecia mais quente agora. Eu conseguia ouvir o som distante dos carros, o canto de um grilo e o leve ressonar de Chico. Tudo em volta tinha um ritmo mais lento, como se o tempo quisesse me dar espaço para entender. Peguei o celular novamente. Digitei e apaguei várias vezes. No fim, mandei. Eu também sinto algo, mas ainda estou tentando entender o que é. A resposta demorou alguns minutos, mas chegou. Tudo bem. A gente entende junto. Encostei o celular na mesa de cabeceira e fechei os olhos. As lágrimas vieram, leves, sem dor, como chuva fina que cai só para refrescar. Eu não chorava de tristeza, mas de gratidão. Naquele momento pensei em tudo. Na minha mãe dizendo, a vida não se corre. No meu pai preocupado com o trânsito. Nas minhas amigas e seus conselhos diferentes. Em Chico dormindo em paz. E percebi que pela primeira vez eu estava exatamente onde devia estar. Fiquei ali, escrevendo até a mão doer, até as palavras virarem respiração. Hoje entendi que crescer não é perder a inocência, é aprender a sentir sem medo. E o amor talvez seja isso. Um espelho que mostra o melhor e o pior da gente, e ainda assim faz a gente querer ficar olhando. A lua atravessava a janela, iluminando o diário aberto. O vento fazia as páginas virarem sozinhas, como se o próprio universo quisesse ler comigo. Deitei. O teto do meu quarto parecia mais alto do que nunca, e pela primeira vez senti que o mundo era maior, e que eu fazia parte dele de um jeito novo. Chico levantou a cabeça por um instante, olhou para mim e voltou a dormir. Toquei sua orelha e sussurrei. Acho que eu tô gostando dele, Chico. De verdade. Fechei os olhos e respirei. Foi então que percebi. O amor não chega como uma tempestade. Ele vem como uma brisa. Entra sem pedir licença. Muda o ar e fica. Peguei o diário mais uma vez e escrevi a última frase da noite. Talvez o amor não chegue gritando, mas em silêncio.
Talvez ele venha no olhar de alguém que te escuta mesmo quando você não fala. Talvez ele seja isso que sinto agora. Um misto de calma e caos que cabe dentro do peito. Fechei o diário com cuidado, como quem encerra um capítulo importante. O som do fecho ecoou suave, e senti que aquela página nunca mais sairia de mim. Antes de apagar a luz, olhei pela janela uma última vez. As estrelas pareciam mais próximas, e o vento trazia o cheiro da noite misturado ao das flores do jardim. Sorri, deixei o corpo afundar no colchão e pensei baixinho. Estes são meus dias, os dias de Ximena.